Caro telespectador, estamos aqui para avisar você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Nosso programa Medicina Estética tem como entrevistado hoje o Dr. Tomás Mesquita, cardiologista, e, vamos dizer assim, de uma família que é realmente do coração, entendeu? Em todos os sentidos. Então, Tomás, hoje em dia é muito comum as pessoas, os meninos desde pequeno, com essas coisas de sanduíche, McDonald's, sei lá, não sei quantas marcas que tem aí de sanduíche, ficarem gordos, entendeu? E você sabe que a gordura atrapalha muito o coração, né? E qual seria, assim, a idade ideal para que se procurasse um cardiologista realmente para tentar descobrir se tem algum problema e fazer uma prevenção cardiológica? Boa noite. Bom, veja, Leão, o interessante é o seguinte, que a prevenção às doenças cardiovasculares, na verdade, deve começar na infância. Isso é interessante. Muito oportuna essa sua colocação, porque a obesidade ela cresce muito rápido no mundo inteiro, mais inclusive do que a população mundial. E essa prevenção deveria iniciar na infância, porque a doença que leva às complicações cardiovasculares, que é a aterosclerose, essa doença ela deveria ser combatida na infância. Infelizmente não é, porque nós não educamos de maneira adequada os nossos filhos. Então não se preocupa com o peso da criança, acha que tem que ser gordinho, tem que ser forte, não dá muita atenção à atividade física, à própria alimentação, né? Então, tanto que algumas escolas hoje mais preparadas, elas já oferecem no lanche uma coisa diferente, uma opção, uma cantina diferente, onde você possa encontrar, na verdade, uma alimentação saudável, livre de frituras, de gorduras e de alguns alimentos que, na verdade, vão propiciar o aumento, o favorecimento à aterosclerose, que é aquela doença que vem entupir as artérias, né? Aquela formação de colesterol, aquela placa de colesterol que nós como médicos chamamos de ateroma, mas é exatamente essa gordura que vai obstruindo os vasos e vai, de uma maneira geral, em todo o corpo, e vai provocando alterações realmente graves. Você determinaria, assim, mais uma idade limite para que se possa fazer uma avaliação cardiológica, ou de acordo com cada paciente, se o menino é magrinho, se ele tem uma atividade normal, não precisaria ir logo ao cardiologista, ou se ele é mais gordinho, veja, não faz exercício? A doença cardiovascular, ela tem um caráter genético, né? Quando eu me refiro ao infarto, à angina, à pressão alta, ela tem um comportamento genético, tem um caráter genético e, logicamente, fatores ambientais vão modificar isso ao longo do tempo. Então, se você tem um histórico familiar, vou dar um exemplo, você tem um pai que teve um infarto com 40 anos de idade, 40, 50 anos de idade. Um irmão, um tio, um parente próximo de primeiro grau que apresentou uma doença grave, ainda numa idade bem precoce, nós recomendamos que a partir dos 30 anos de idade, indiferentemente de homem ou mulher, você procure fazer uma prevenção mais adequada, mais direcionada ao coração. Medir a pressão arterial, por exemplo, a pressão alta, é uma doença que causa muitos problemas. É a principal causa de AVC hoje no Brasil, de derrame cerebral.
Então, você deve, o adulto, indiferentemente de homem ou mulher, procurar aferir, medir a pressão arterial a partir dos 18 anos de idade, pelo menos 1 a 2 vezes ao ano, para que você possa fazer a detecção dessa doença, que é uma doença que tem um comportamento assintomático. Então, se você tem um histórico familiar de pessoas que, numa idade muito próxima, infartou, teve alguma complicação cardiovascular, a partir dos 30 anos, passe a fazer essa revisão, porque aí você vai estar se cuidando, prevenindo, e a prevenção é a melhor arma contra qualquer doença. Doutor, mas qual é a relação que se tem entre o diâmetro da cintura e as doenças cardíacas? Hoje, a gente valoriza muito isso, o perímetro abdominal, né? Tem a gordura central, que é exatamente essa gordura abdominal, e o índice de massa corpórea, ele é importante, mas essa relação do aumento do perímetro abdominal, ela está muito ligado às doenças cardiovasculares, como o infarto, como pressão alta, como diabetes. Então, é interessante que para homens, existem hoje, é interessante te lembrar isso, 2 critérios. O homem deveria ter o perímetro abdominal no máximo até 102 centímetros e a mulher 88. Isso é uma medição que já está passando a ser ultrapassada. Hoje, o pessoal é mais rigoroso, prefere que o homem chegue no máximo a 92 e as mulheres a 80, né? Então, esse é o critério mais atual. Então, é interessante, muito oportuna a sua pergunta. O perímetro abdominal é extremamente valorizado hoje. O índice de massa corpórea, você, digamos, vai para uma academia, começa a malhar, você vai ganhar massa, então seu IMC vai aumentar. Né? Seu IMC vai aumentar. Mas aumentar por massa muscular, não por gordura. Você for avaliar o índice de gordura, vai estar baixo, mas seu peso vai estar maior. Então, seu IMC vai estar maior. Então, o perímetro abdominal, ele passa hoje a ser a principal referência para você se conduzir. E vem o que nós chamamos, né, Leão, da síndrome metabólica, ou plurimetabólica. Essa síndrome se acompanha de alteração de diabetes, de hipertensão, de colesterol elevado, o perímetro também aumentado. Então, essas características também vêm juntas, com certeza, o sedentarismo. Então, lembrar que o perímetro abdominal, hoje, ele passa a ser um índice bastante de referência em relação às complicações adversas. Mas é a esteatose hepática? A esteatose hepática, ela está com uma incidência... É difícil hoje você fazer uma ultrassonografia do fígado e não encontrar a esteatose hepática. A esteatose hepática é aquela gordura, né, que se acumula das células do fígado, né, entre os hepatócitos, e essa principal gordura são os triglicerídeos. A gente pensa que é o colesterol, né, Leão? Mas não é. É triglicerídeo. São os triglicerídeos. E quando a gente chega para o paciente e diz para ele, olha, você tem que cortar o doce. Mas não é cortar o doce para comer, não. É eliminar o doce, é não comer o doce. Porque a principal fonte de doce são os triglicerídeos. Lembro, o colesterol é uma gordura animal. O colesterol é uma gordura animal. A fonte de colesterol é exatamente carne, leite, queijo e os derivados. Enquanto os triglicerídeos, a principal fonte, são os carboidratos, massa e açúcares. E quando você consome, isso é convertido, é transformado em triglicerídeos, aí vem aquele aumento. É tanto que é mais fácil você, na verdade, controlar os seus triglicerídeos com uma boa alimentação, com atividade física. O colesterol, por vezes, é mais difícil, porque o colesterol também, como tem diversos alimentos envolvidos, imagine, carne, leite, queijo e os derivados, é tanta coisa, né? E que você esquece que, na verdade, o colesterol é uma gordura animal. Triglicerídeos, não. É uma gordura feita pelo carboidrato. Exatamente, a principal fonte são os carboidratos, que representam os açúcares e as massas. O camarada fazer um exercício de 30 minutos é suficiente para prevenir os problemas cardíacos? Dependendo da frequência, hoje o que se preconiza, que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Departamento de Ergometria, recomendam no mínimo 30 minutos de 3 a 4 vezes na semana.
se você puder fazer isso com regularidade, uma caminhada, ciclismo, né? O bike hoje que está em moda, né? Pedalar. Então, se você puder fazer isso pelo menos de 30 a 40 minutos, 3 a 4 vezes na semana, já com certeza já faz uma boa prevenção, Leão. O que seria um check-up cardiológico completo, assim, Tomás? Quais são os tipos de exames que você poderia fazer que daria a você uma segurança de que realmente você estava bem no setor cardiológico? A prevenção aí começa pela consulta, né? Onde você vai fazer uma avaliação clínica, ver as queixas que o paciente tem, realizar um eletrocardiograma, que é aquele exame que avalia a atividade elétrica do coração. Aí você prolonga um pouquinho com as taxas bioquímicas, a dosagem de glicose. Diabetes é uma doença que tem uma íntima relação com as doenças coronárias. Dosar o seu colesterol, sua glicose, como já falei, triglicerídeos e assim por diante. Aí, vai um pouquinho mais adiante. Peça um teste de esforço, que é o teste ergométrico. Faça um ecocardiograma também, que é uma ultrassonografia, que avalia o tamanho do coração, o desempenho, a contratilidade do coração. E a gente não pode esquecer de um exame tão simples, Leão, e que nos dá tantas informações, e que essa bateria, esse arsenal de exames, por vezes a gente esquece do raio-x do tórax, da radiografia do tórax, que é um exame simples e que pode nos dar tantas informações, a gente não deve esquecer. A biografia famosa. Exatamente. Se você faz essa avaliação, com certeza você por aí já vai fazer um direcionamento, fazer uma classificação e de onde você se encontra aquele paciente que você está no dia a dia e qual o direcionamento que você deve dar para essa pessoa. Mas quem quiser lhe encontrar para fazer uma consulta assim mais detalhada, algum telespectador que tem algum problema, que tenha se interessado até em fazer uma prevenção, vai lhe encontrar onde? Já há alguns anos eu estou no Hospital Jaime da Fonte, né? No consultório onde eu atendo diariamente, tá certo? Faço também a parte de esforço, de ergometria. Então hoje minha vida praticamente está dedicada ao Hospital Jaime da Fonte e também trabalho na universidade, na UPE, no CISAM, onde eu coordeno o ambulatório de cardiologia e cardiopatia e gravidez. No seu consultório particular, qual seria o número de telefone? O telefone é 3416-0075, que é exatamente no Hospital Jaime da Fonte. Agradecemos a você, Tomás, como uma referência aqui na cardiologia pernambucana e pedimos ao nosso telespectador que não saia daqui, que logo mais voltaremos com medicina estética para vocês. Caro telespectador, estamos aqui para avisar você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Você veio aqui, não precisa nem dizer, né? Pois é. A gente já conversando lá, você tem esse problema de tirar mal. Esse já Foi isso? Foi algum trauma? Foi um acidente de carro, né? Há quanto tempo isso? Foi uns 20 anos, mais ou menos. Eu morava em São Paulo ainda, aí eu fui corrido para o hospital, só que o médico falou que não tinha quebrado o nariz. E eu falei para ele que tinha quebrado o meu nariz, né?
Aí ele falou, não vou pôr gesso não, porque se não você tivesse quebrado, você não estava aguentando. Só que cicatrizou e ficou, atrapalhando minha respiração, minha dicção, né? E eu só respiro pelo lado. Eu já tenho esse problema de Ele respira mal. Respiro mal, né? Você quando corre, quando faz algum exercício, cansa com facilidade? Ou não? Não facilidade, mas eu respiro mais pela boca, né? Porque eu não posso mais respirar pelo nariz. E dormindo ronca? Meu amigo fala aqui, você fala aqui? Pouco mais longo, né? Certo. A gente vai ter que fazer, dar uma melhorada na estética. Você tem um nariz muito, a gente chama duplo, avantajado, mas somando com isso, visivelmente tem um desvio de cérebro. Certo? Eu vou lhe recomendar um colega, que é o otorrino, e a gente vai fazer a cirurgia junto. Ele vai fazer a parte funcional, que é para melhorar a sua respiração, e eu vou organizar a parte estética, entendeu? Vai ter uma mudança muito grande no seu rosto, para melhor. A sua estética vai melhorar bastante. Esse nariz ele chama muita atenção de você. E aí, Luiz? Tranquilo? Tudo. Sentar aqui um pouquinho. Então, os exames, né, Luiz? Vamos dar uma olhada aqui, ver se está tudo direitinho. Está tudo beleza. Tranquilo. E agora, Luiz, a gente pode marcar a sua cirurgia, certo? Vou combinar com o doutor Frederico o dia e a gente deixar já tudo agendado. Viu? Ok? Vamos lá. Até logo.
Boa noite, como é que você está? Tudo bem, como é que foi esses dias? Foi ótimo, fiz uma boa recuperação. Deu assim umas coisas, mas nada incômodo. Afrouxou um pouquinho aí o com a plástica, mas agora a gente vai tirar. Aquele nariz desviado e respirando mal, né? Agora eu estou virado, deu uma limpada, já está, apesar do edema, você já sente a diferença. Acho que valeu. Alguma pergunta para fazer? Doutor, olha, isso foi um sonho que eu realizei, doutor, porque eu achei que jamais eu ia poder fazer uma coisa dessa, né? Mesmo porque eu tinha medo de cirurgia e não sabia que era tão assim rápido, tão fácil. Você sabe, uma coisa que me incomodou tanta vez, tanto na minha vida, levantou minha autoestima, sabe? Certo. E eu achei maravilhoso tudo isso que. Graças a Deus. Você fez. Agradeço ter sido por minha mão, mas é por merecimento seu. Se não fosse por mim, seria por outra pessoa, com certeza. Pois é. O importante é que ficou tudo bem. Eu quero que você evite, durante os dias, lugar que tem muita gente, perguntar da pancada, que esse osso está fraturado e a consolidação dele ainda está se fazendo lentamente, entendeu? Então, ele vai levar um tempo para consolidar. Então, levar aí uns 30 dias evitando Para ficar muita gente para não dar pancada, entendeu? E evitar mormaço ou sol. O resto você pode levar uma vida normal. E quanto tempo eu posso assistir na praia? Assim, que eu adoro praia, eu moro na praia. Você vai poder levar sol de praia mesmo por 60 dias. Você vai notar que se você for agora, até o mormaço faz inchar o nariz um pouquinho mais. Eu posso ir tranquilo. Viu? Ficou o primeiro. Não tem nenhuma restrição alimentar, pode ser alimentado se você quiser à vontade. E no seu trabalho também, a mesma coisa. Mas eu vou ir trabalhar na sexta-feira. Ele trabalhou hoje. 3 dias eu fui trabalhar. Você foi maravilhoso. Não trabalhava em nada. Então, muito obrigado, doutor. Nada. Eu que agradeço a você pela confiança. Caro telespectador, estamos aqui para avisar você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Hoje nós vamos falar sobre rinoplastia, que, vamos dizer assim, é a mãe da cirurgia plástica. A rinoplastia foi, vamos dizer, a cirurgia preconizada pelos indianos com retalhos médio-frontais, onde, no caso, as mulheres
adúlteras eram penalizadas, e para marcar as mulheres dentro da sociedade, o que é que se fazia? Cortava os narizes das mulheres para elas ficarem marcadas pelo resto da vida. Então, alguns cirurgiões começaram a fazer uma maneira de esconder esse nariz cortado, até pela náusea que as outras pessoas tinham, faziam retalhos frontais. E daí se começou a fazer a cirurgia de nariz, com os fins de reconstrução. E hoje, a cirurgia de nariz ela é feita também com fins de estética, além de você ter fins de reparação, quando o paciente respira mal e precisa de uma correção na parte septal feita pelo otorrino. Também nós fazemos a parte, vamos dizer, estética da cirurgia. A rinoplastia é assim, a mãe da cirurgia plástica no sentido de refinamento, no sentido de a gente ter um resultado mais palpável. Então, a rinoplastia é uma cirurgia simples de execução, pode ser feita tanto de modo aberto como fechado. A gente tem a exorrino, geralmente se faz ou em rinoplastias secundárias, quando a gente opera o nariz pela segunda vez, ou em narizes que são bastante, vamos dizer assim, abaulados, tipo narizes negroides. E tem a rinoplastia fechada, a famosa rinoplastia de Joseph, o pai da rinoplastia moderna, um alemão que preconizou praticamente todas essas técnicas que a gente tem da rinoplastia fechada. E também tem-se a rinoplastia aberta. É uma cirurgia que se deve ter muitos detalhes, porque às vezes 1 milímetro de diferença faz com que seja aparente. Afinal de contas, aqui no país, a gente não usa burca. Então, todo mundo, quando opera uma mama ou uma barriga, pode usar uma roupa, ninguém vai ver. Mas o nariz não, você tem que expô-lo. Joaquim, depende muito da atividade que você exerça. Se você for um surfista que vai ter que ir para o sol, na faixa de uns 2 meses, em torno de 60 dias, para voltar às atividades normais. Mas se você trabalhar em ambiente fechado, até mesmo com o público, 10, 12 dias é um tempo bastante suficiente para que você possa voltar às suas atividades normais. Desde que não vá para o meio de multidões, para não levar pancada, porque vamos dizer assim, a calificação da fratura do nariz, ela leva em torno de uns 30 a 45 dias para se processar completamente. Então, é arriscado você se expor em ambientes de muita gente e levar uma pancada, para que não haja, vamos dizer assim, um refraturamento do nariz. Fátima, a plástica de nariz é feita em crianças só quando tem fins reparadores. Nós operamos, às vezes, pacientes portadores de uma doença chamada fissura labial, que compromete tanto o lábio como o nariz, e essa cirurgia ela pode ser feita com o paciente até 3, 4 meses de idade, onde a gente já começa a trabalhar isso. Mas com fins estéticos, o ideal é que se faça na faixa de 13, 14 anos em diante, porque é a época que o crescimento ósseo já tem se desenvolvido e também o crescimento da parte cartilaginosa. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca!